8, 9 anos de idade, e eu tinha que decorar um texto pequenininho, e eu surtei para decorar aquilo. Mas eu consegui decorar. E antes de eu decorar, de eu falar, eu tremia e a professora disse assim: "Eu acredito que tu vai conseguir, acredita em ti". E depois que eu dei o texto e consegui, mesmo assim eu ainda fiquei na dúvida se eu tinha conseguido falar e eu falei tudo. O texto era assim, Guy de Maupassant, literato francês, era um mestre do conto. Perguntaram-lhe certo dia: "Qual o segredo para se fabricar uma história, um texto de valor?" A resposta veio pronta: "Deve ter bom início e bom fim. E no meio?" Respondeu Maupassant: "No meio deve estar o artista." Por muitos anos eu me achei com capacidade de dançar, de fazer tantas outras coisas, mas de dar um texto, de decorar, eu achava isso, sei lá, fiquei tão traumatizado quando era pequeno, e eu me esqueci que eu tinha dado o texto, e eu guardo até hoje esse texto na minha cabeça. Eu fiz um trabalho de neurolinguística alguns anos atrás, e um dos exercícios, às 2 da manhã, quando terminou a primeira sessão desse curso, desse evento, o responsável disse assim: "Agora vão lá, descansem", nós estávamos num hotel maravilhoso, "e peguem esse texto". Eu fiquei olhando o texto, dei uma olhada por cima e disse assim: "Então, agora são 2 horas, às 6 horas vocês estejam aqui nessa sala com o texto decorado". Eu surtei. Eu fiquei acho que até umas 4:30 da manhã tentando decorar, e não consegui. Aí eu sou esperto, né, fiz uma estratégia, eu decorei a primeira linha do texto e cheguei lá e fui o primeiro, porque eu dizia: "Eu quero me livrar dessa bomba", porque eu ia surtar. As pessoas dando o texto, sim ou não, poucos conseguiram, mas teve uns que conseguiram. E eu subi e falei um pedaço do texto, que era a filosofia do sucesso, né. "Se você pensar que é um derrotado, será um derrotado". Aí eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, e dei uma ideia, porque eu sou esperto, né, de que eu tinha me dado um branco. Aí ele disse: "Ah, tudo bem, pode sentar". Pronto, me livrei daquilo, mas fiquei com aquilo atravessado. E quando terminou o curso, que foi maravilhoso, 4 dias depois, um amigo meu foi me buscar, inclusive foi ele que pagou o curso para mim, porque ele tinha feito e achou maravilhoso e achou que eu ia absorver aquilo. E, meu Deus, ele não tem nem ideia o que eu absorvi, porque isso abriu um caminho no teatro para mim. Eu já vou contar para vocês. E aí ele foi me buscar e a primeira coisa que ele perguntou: "Tu decorou o texto?" E eu: "Não". E conforme eu dizia aquilo no carro e contando outras coisas, na minha cabeça eu não parava de pensar. E eu prometi para mim. Ai, por quê? Porque eu quis. Que jamais eu ia deixar de decorar alguma coisa. E aí eu fiz já durante esse tempo para cá, eu já fiz 3 monólogos, criei a dramaturgia, e não era menos que 1 hora. Tinha um que era 1 hora e 10, outro era 1 hora e 20, outro chegou a ter 1 hora e 30 que eu não parava de falar, uma caturrita falando. E eu me dei conta que, a partir de tudo isso, eu conseguia fazer. E a primeira peça que eu fiz se chamava BVB Zona de Conforto. É sobre isso que eu quero falar, sobre zona de conforto, a minha concepção. E talvez não seja a sua, ou até seja a minha também, a de vocês. BVB, você não assistiu? Nossa, eu convidei tantos artistas, bailarinos, diretores de teatro, atores para assistir. Foram poucas as pessoas que assistiram, mas grande das que eu convidei. Mas um público muito bom de quem assistiu. Eu fiz, acho que 3, 4, 5 meses de temporada num espaço que eu tinha. Depois fiz um outro teatro e foi uma revolução. E BVB, quer saber o que significa? Eu não vou falar, porque um dia eu vou trazer esse trabalho de novo e eu tenho ele gravado aqui no YouTube, só que está privado. Um dia eu abro. Mas BVB são as iniciais de alguém que eu achava que era muito importante para mim, eu achava que gostava muito de mim, me disse depois de um acidente que eu passei, que eu quase perdi a vida, e essa pessoa falou para mim e disse: "Não, o que eu vou dizer agora não é a palavra, eu vou dizer só a sigla. Tu é um BVB". Nossa, aquilo me magoou muito, 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 muito. E eu me dei conta que, baseado em tudo isso, essa coisa de decorar, não decorar e o que estava acontecendo, eu precisava dar um jeito na minha vida. E eu disse: "Eu vou fazer esse trabalho". Então isso se chamava BVB, e depois o apelido ficou BVB mesmo, todo mundo dizia: "Ah, eu quero ver BVB, ai, eu adorei BVB", mas o zona de conforto era uma coisa importante para mim. E algumas pessoas questionavam: "Ai, mas a zona", eu sou meio demagógico, meio brincalhão falando: "Ai, mas tu pra tu fazer um grande trabalho de teatro e dança, tu tem que sair da tua zona de conforto, tu tem que te desafiar". Claro, sair da zona de conforto, estar na zona de conforto, tem várias versões. A minha zona de conforto naquele momento era estar no palco decorando textos que muitas pessoas e muitos atores não conseguem, eu consegui decorar, dançando, criando cenário, figurino, sendo aplaudido, recebendo comentários muito bons, e alguns, né, que as pessoas, era forte o trabalho.
E eu dizia que zona de conforto era tudo que eu desejava. Eu, por muito tempo da minha vida, eu achei que no final da minha carreira ou da minha vida, eu ia morar dentro de um teatro, isso não é impossível ainda, que seria minha casa, escola, teatro. Que maravilhoso. E eu, quando eu entro em cena, eu vivo aquilo. Estar lá durante a montagem da iluminação, do cenário, de tudo, me transporta para uma zona de conforto. Ah, mas então é muito. Não, não é fácil, é dificílimo, mas eu gosto dessa dificuldade. Então a minha zona de conforto não é quando a gente diz assim, ó, para tu conseguires um trabalho desafiador, tu tens que sair da tua zona de conforto. Sim, concordo. Mas a minha zona de conforto, às vezes, é estar no conforto. E conforto, o que que é para mim? Ah, é carinho, é um mimo, é estar feliz, estar maravilhado, e ter o privilégio de estar em cena atuando. Isto é uma zona de conforto para mim. Então, um dia eu falo um pouco mais sobre essas peças e dizer que sim, tudo é possível. O texto que eu não decorei e que depois eu me obriguei a decorar e me deu início a tudo é assim, ó, a filosofia do sucesso. Se pensar que é um derrotado, será um derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas acha que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer as coisas pela metade, sentirá um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina, sim, pelo nosso espírito. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção que irá conseguir infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos mais fortes e aos mais espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Eu consegui. Ainda faltam coisas, muitas, mas isso eu consegui e sou feliz por isso. Deixa eu encerrar aqui.